Vou contar o caso pra vocês de como que surgiu esse negócio de casamento parceria. É uma história legal, que inclusive está aqui nos meus destaques, então quem é velha de casa já assistiu, já viu. Mas eu mesma, eu que criei o conteúdo, nem lembrava, então acho que você também não deve lembrar. Tem um destaque aqui no meu Instagram que chama... eu coloquei o nome dele de machismo agora, então na bolinha tá escrito machismo e embaixo tá escrito homem versus mulher. E é a história de onde surgiu esse negócio de casamento parceria, sabe? Dessa nomenclatura. Eu fui criada numa família, eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas minha família é de uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, chamada Tocantins. E na minha família, as mulheres eram ótimas donas de casa. Elas que cuidavam da casa, faziam comida, cuidavam dos filhos. E os homens geralmente trabalhavam fora, pagavam as contas. Foi nesse contexto que eu fui criada, né? E ali era do tipo assim, que o homem nem sabia onde que a panela ficava na casa, sabe? Não sabia nem fazer o básico da alimentação. Vulgo, não sabia nem fritar um ovo, sabe? E eu cresci nesse contexto. Pra completar, quando eu tava mais ou menos com 12 anos de idade, a idade da Sydney, que engraçado. Tava com 12 anos de idade, eu me tornei cristã evangélica. E fui, né, pra igreja evangélica. E ali eu estudei muito a Bíblia. E peguei muito naquela parte da mulher se submissa ao marido, que ela se submeta ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo, né? Que o Cristo é o cabeça da igreja, assim como, né, o marido deve ser o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aprendi tudo isso. E assim, na minha cabeça, sinceramente, vindo de onde eu vim, fazia muito sentido isso, né? Que homem e mulher tinham funções separadas, né? Muito diferentes e que já eram pré-determinadas. Então a mulher, como ela é a que vai ganhar o neném, que vai parir, que vai amamentar, que ela cuide dos filhos. Como a mulher tem esse jeito maternal, esse jeito mais organizador e tudo mais, né? Isso no contexto que eu cresci, tá, gente? Que ela que cuide da casa, né? O homem com a visão mais analítica, mais objetiva, mais prática, né? Que ele ganhe dinheiro, que ele pague as contas da casa. Como ele está pagando, ele faça decisões, né? Então, pra mim, aquilo ali fazia muito sentido, sabe? Crescendo ali, pequenininha, vendo aquilo tudo, tá, beleza, assim que tem que ser. E assim eu cresci minha vida. E nessa, eu tava procurando um marido com quem eu pudesse ter esse tipo de casamento, né? Um cara que fosse muito inteligente, que ganhasse dinheiro, já que ele tem que pagar as contas, né? Que ele ganhasse dinheiro, que ele fosse inteligente, que ele fosse prático, que ele fosse objetivo, que ele fosse muito machão, que ele tivesse opiniões muito fortes, né? Só que é engraçado que nisso eu procurava um homem assim, mas eu não era a mulher que sabia cuidar da casa, que sabia fazer as coisinhas bonitinhas, que era fofinha, que sabia cozinhar, nada disso. E eu não tinha sacado que eu tava totalmente equivocada no meu pensamento, não. Segui minha vida. Aí, finalmente, depois de alguns namoros, né? Meus namorados, os primeiros namorados não eram pessoas que eu achava que tinha essa capacidade de ser esse homem que eu ia respeitar, que eu ia honrar, sabe? Então, não deu certo. Eventualmente, meu marido parecia, né? Ele não era meu marido na época, né? Ele parecia um cara que estaria legal nessa situação, nessa posição. E eu falei, nossa, é ele. Ele eu vou conseguir honrar, vou conseguir respeitar, ele é muito inteligente, ele ganha muito dinheiro, é isso, vai ser tranquilo. E começamos a namorar, e me casei, e aí começou uns questionamentos na minha cabeça, umas coisas meio esquisitas, tipo, eu não gosto de cozinhar, ele gosta. Ah, mas tudo bem, porque hoje em dia homem cozinha, não tem nada a ver isso, o que tem homem cozinhar? Tá, beleza, cozinha. Mas na minha cabeça eu ficava achando assim, não, mas eu me submeto a ele, não, mas eu obedeço, mas eu, né? E aí chegou um dia, depois de alguns anos que eu tava casada já, minha mãe e minha irmã vieram me visitar. E a gente saiu pra jantar, e na nossa conversa ali, a gente começou esse papo, né? De que a mulher se submete ao marido,
né, que o marido é que manda, que o marido é o cabeça da casa, que, né, esse papo, que pra gente era assim, nossa, era super normal. Quando eu falava sobre isso com as minhas amigas, elas falavam assim, Luísa, você tá doida, não é assim que se pensa não, que a gente tá no século XXI, e eu falava, vocês são todas erradas, vocês vão se ferrar no seu casamento, né? Pra mim era normalíssimo pensar desse jeito. E aí, quando você tem, eu sou casada com um americano e ele não fala português, então quando você tem que traduzir o que você tá falando, você começa a pensar um pouco mais no que você tá falando, sabe? E a gente tava ali naquela conversa, eu, minha mãe e minha irmã falando sobre esse assunto, sobre casamento, né? E justamente comentando sobre quão legal, eu acho que era esse o papo, quão legal era o meu casamento, como que tava, né? Como que as coisas estavam fluindo pra gente e tudo mais. E como meu marido é um cara considerado muito sábio, muito inteligente pela minha família, por mim também, né? A gente acha ele muito foda, já falei isso aqui várias vezes. A gente sempre, minha irmã, principalmente, gosta muito de questionar a cabeça dele, né? O que ele pensa sobre as coisas e tudo mais. E aí elas me pediram, pergunta pra ele o que ele acha desse papo. Se você é realmente isso mesmo, se vocês vivem desse jeito mesmo, como é que é isso pra vocês? E na hora que eu traduzi pra ele, até na hora que eu fui traduzir, eu falei, nossa, que esquisito esse conceito. Mas, né, traduzi. Ao que ele ouviu, aquele conceito de um homem que manda, o homem que tem autoridade, um homem que paga as contas, né, a mulher submete a ele. Quando ele ouviu isso, ele falou, que isso, Luísa? E até, né, quando eu tava falando, até na hora de traduzir, eu falei assim, mas tá esquisito esse negócio, gente? Não é assim que a gente vive aqui. Mas é assim que eu penso, mas é assim, sabe? Ficou aquela confusão. E aí ele virou pra mim e falou, Luísa, não tem esse negócio, você não submete a mim. Aí eu falei assim, submeto sim, né? Eu te respeito, eu respeito a sua opinião, eu respeito o que você pensa, o que você quer, né? Eu consulto com você na hora de fazer minhas decisões. Então eu te respeito, eu te obedeço, eu te submeto a você. E ele virou pra mim e falou assim, tá, mas isso aí que você tá falando não é submissão. É parceria, é relacionamento. É claro que se a gente tá vivendo junto, você vai me perguntar as coisas que você vai fazer. Assim como eu te pergunto as minhas. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, é isso, cara. Não é submissão. Não é que ele é o cabeça e ele manda e eu me submeto. E, né, na versão bíblica, é até bem bonito como a Bíblia coloca isso, porque ela fala, a mulher se submete ao homem e o homem ama a mulher mais do que tudo. Então, no final das contas, dá tudo certo, porque se o cara me ama mais do que a si mesmo, né, é claro que ele vai ter o meu interesse na cabeça dele, em primeiro lugar, né, como Cristo tem pela igreja, e eu me submeter a esse amor dele, vai ser uma vida maravilhosa, porque ele vai pensar em mim, eu vou falar assim, Senhor, e vai ser tudo pro meu benefício mesmo. Então, no final das contas, parecia razoável, e é mesmo, né, essa percepção é realmente razoável. Só que a percepção do meu marido foi, Luísa, não, isso aí é parte de um relacionamento. E da mesma forma que você me pergunta, que você quer a minha aprovação, que você quer a minha opinião, que você não quer ir contra o que eu quero, eu também quero isso, eu também faço isso em relação a você. E aí a ficha caiu. E aí o que eu percebi foi, e eu acho que isso é muito comum de acontecer com a gente, tá? Eu tava defendendo uma posição, eu tava defendendo um tipo de pensamento, né, defendendo uma postura, porque essa postura, esse pensamento fazia sentido, né? Só que ele não era a realidade, a verdade, aquilo que eu vivia naquele momento, ou que eu vivia a minha vida inteira, né? Então, assim, às vezes a gente defende um ponto de vista, defende uma frase, uma fala, né? E nem é aquilo. Então, foi nesse contexto que surgiu essa ideia do casamento parceria. E aí, à medida que as perguntas aqui foram chegando, quando eu comecei a compartilhar minha vida, comecei a compartilhar meu dia a dia, como que eu fazia as coisas, e as meninas começavam a pensar, colocar em prática, aplicar nas suas vidas, né? E viam resultado, e viam me perguntar mais coisa. À medida que isso foi acontecendo, foi surgindo o desenrolar de uma explicação didática, né? Porque eu queria poder passar isso pra frente. Eu queria poder falar assim, gente, então, o que eu fiz foi isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Foi isso, isso e isso. Eu queria isso, eu gosto de ensinar, eu amo falar como que eu fiz as coisas, eu amo fazer os processos, sabe? É uma coisa que eu gosto, né? Por isso que eu me transformei no que eu me transformei, por isso que eu sou quem eu sou.
Então, quando isso foi acontecendo, quando eu fui pensando, né, elaborando, aí veio esse conceito de que é uma parceria, é como se fosse uma sociedade. E é claro que em qualquer lugar que tem mais de uma pessoa, gente, isso aqui é óbvio, tá? Não é só para casamento, não. Qualquer lugar que houver mais de um ser humano, mais de uma pessoa, funções têm que ser estabelecidas. A diferenciação de responsabilidade tem que ser estabelecida. Mas não significa que tem que ser como foi com a sua avó, como foi com a sua mãe. Então, para sua avó, no caso para minha avó, tá? Funcionou que ela cuidava da casa e ele trabalhava fora. Funcionou muito bem, porque ela ama cozinhar, até hoje. Adora cozinhar, adora receber as pessoas, sabe? E meu avô era um cara de negócio, era um cara que gostava de trabalhar. Então, assim, funcionou para eles. Claro que tem a ver com o momento que eles estavam vivendo. Não era normal mulheres estudarem, não era normal homens, no lugar que, né, eu vim de uma cidade muito pequena, não era normal ali homens cozinharem, né? Uma coisa que veio dos nossos antepassados. Então, assim, não é porque funcionou de um jeito para aquele casal que tem que funcionar exatamente igual para mim e para você. A gente vive em contextos diferentes. Então, assim, a minha avó não teve oportunidade de estudar economia. A gente tem. Então, pode ser que a gente se torne melhores administradoras do nosso dinheiro do que o nosso marido. Então, assim, as funções não precisam ser estipuladas como foi feito para nossa avó, para nossa mãe ou para nossa vizinha ou para Luísa Nunes. Tem que ser de acordo com as habilidades de vocês. Agora, o ponto da casamento parceria, e eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, é o pilar número 3 do casamento, né? Quando eu falo de casamento, eu falo de 4 pilares, o pilar número 3 é a ordem. Então, precisa haver uma definição de quem manda em quê, quem é responsável por o quê. E não é manda, é mais por questão de responsabilidade, né? E isso precisa ficar muito claro, muito estabelecido entre o casal. E como eu estava dizendo, é a mesma coisa de uma parceria de negócio, de uma parceria de qualquer coisa. Até se você combinar com a sua vizinha, vamos supor que você tem uma vizinha e vocês duas têm filho na mesma escola. E aí vocês falam, quer saber, vamos estabelecer uma parceria aqui. Uma leva, outra busca. Vamos fazer isso? Vamos. Precisa estar definido quem que leva e quem que busca. Porque senão vai as duas, vai nenhuma, a criança fica perdida. É uma questão de ordem, de criar essa estrutura. E isso precisa acontecer no nosso casamento. A parceria que a gente estabelece no casamento precisa estar definida. Então, assim, eu construí esse casamento parceria através de 4 pilares, né? Um deles sendo essa ordem. E isso não precisa seguir uma filosofia, uma pessoa, é o que funciona para vocês, tá? Mas tem que estar estabelecido. E aí, o que pega aqui no meu conteúdo, o que pega e que as pessoas às vezes falam, meu Deus, a Luísa é louca? É porque, assim, eu tô falando aqui, se eu estivesse falando para casais, vamos supor que a gente tá uma conferência de casais, tá? Então, você e seu marido estão aqui sentados bonitinhos comigo. Os dois estão com interesse de resolver o casamento, de fazer o casamento ficar maravilhoso, certo? Nesse contexto, gente, é outro discurso. É outro discurso. E isso você encontra, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa religiosa, né? Lá na sua igreja eu tenho certeza que tem eventos para casais. Você e seu marido vão juntos, aí vocês ouvem a filosofia, vocês ouvem a ordem, vocês ouvem as instruções e vocês dois seguem, né? Existem milhares de terapeutas de casal que você pode ir com seu marido, tá? Eu escolhi no meu trabalho fazer um trabalho para mulheres que querem um casamento parceria, querem um casamento que elas se sentem felizes, realizadas, valorizadas, amadas, né? Que o casamento delas seja um suporte para elas alcançarem muito na vida, como foi o meu caso, tá? Mas que o marido não tá interessado. Ele não tá nem aí. Pra ele tá bom do jeito que tá, pra ele é isso mesmo e é isso mesmo. Ou então pra ele não quer nem saber, tipo, ele tá de boa, entendeu? Pra ele tá bom. Mas pra você não tá. É pra você que eu falo. Então, por isso que a minha mensagem vai soar muito dura, porque você não tem a cooperação do seu marido. Se o seu marido quer cooperar com você, você senta com ele, conversa, vai numa terapeuta de casal, vai na sua igreja, vai procurar outra pessoa na internet, tem um monte de gente que fala para casal, a grande maioria, na verdade,
né? Na verdade, é por isso que eu fui para uma outra área. Porque, bom, primeiro porque o meu marido não iria para terapia de casal de jeito nenhum. Meu marido não iria num evento para casais de jeito nenhum. Então, para construir o casamento que eu queria, eu tive que me virar sozinha. E aí, nisso, eu criei o meu processo, eu criei a minha forma de gerenciar isso, e é isso que eu ensino para vocês. Então, assim, se o seu marido quer cozinhar, quer te ajudar, se vocês se alinham, bom, aí você não precisa nem vir nas lives de quinta-feira, não. A live de quinta-feira é pra mulher que quer um casamento maneiro, mas que o marido não tá interessado. Não é que ele não te ama mais, que ele pediu o divórcio, não é isso, não. É que ele não tá interessado, pra ele tá bom do jeito que tá. Tipo, você que tá sofrendo. É você que vê lá a foto que não devia ver, é você que vê lá ele fazendo umas coisas, umas merda errada, e ele não tá disposto a mudar. Então, assim, e essa parceria, né, esse primeiro ponto que eu tô trazendo aqui pra gente hoje, que é a questão da ordem, aí o bicho pega no que eu vou falar aqui agora, tá? E por isso que eu fiz toda essa explicação antes. Porque se você tem um marido que não tá nem aí, tá? Ele não tá interessado em sentar com você e ver o que é justo, o que é correto, o que vai ser legal pra vocês. Ele não tá interessado nisso, né? Então você vai ter que pensar com a sua cabeça para você conseguir chegar nesse ponto. E muitas vezes isso vai requerer, sim senhora, que você deixe ele mandar, que você deixe ele fazer as coisas do jeito dele. E que enquanto isso vai acontecendo, você vai trabalhando em outras partes aqui para você se estruturar, para você ganhar autoconfiança, para você ganhar segurança, com isso tudo aumentar o seu poder de barganha e chegar a um ponto em que o seu marido vai ter que te encontrar no meio do caminho. Só que você tem que definir qual é esse caminho, você tem que definir até onde você vai para que ele venha te encontrar. E aí não é uma questão de tipo assim, eu tenho que fazer ele querer. Ele não vai ter escolha. Sabe? Ele não vai ter escolha. Ele vai ter que te encontrar no meio do caminho. Só que para chegar lá, existe um processo, e esse processo, da maneira que eu o concebi, inclui que nesse pilar de ordem, nessa parte da parceria de vocês, você haja de acordo com o padrão dele, para que você comece a aumentar o seu poder de barganha. Bom, tem material aqui no meu Instagram sobre poder de barganha, tem destaque que chama Poder de Barganha. No meu canal do YouTube tem muito material sobre isso para você ir mais a fundo nessa parte, tá? Do que eu tô querendo dizer com poder de barganha. O Seja Mara, né, que é o meu curso, é o passo a passo para criar esse poder de barganha, né, exatamente como eu concebi. Nesse momento eu não tô com inscrições abertas, mas só para vocês saberem o que é o Seja Mara. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. E então, assim, foi dessa história que surgiu essa ideia de casamento parceria. O que acabou sendo esse casamento parceria? Uma relação em que eu provenho pro meu marido. Provenho? Essa palavra tá certa? Eu dou pro meu marido aquilo que ele não pode ter sozinho e aquilo que eu posso dar, né? E ele me dá aquilo que eu não posso ter sozinha e aquilo que ele pode me dar. E nisso a gente cria essa parceria. Esse andar juntos, esse caminhar juntos, de forma que faz sentido para os dois ficar junto. Então, quando eu respondo pra vocês coisas do tipo assim, meu marido nunca faria isso, meu marido nunca faria aquilo, não é porque assim, eu sou muito foda, eu sou muito maravilhosa, meu marido é muito perfeito, não é por causa disso. É porque o motivo que a gente tá junto é porque a gente quer estar juntos. E dentro dessa nossa parceria, os nossos limites, as nossas regras, os nossos princípios estão muito bem estabelecidos. Pô, eu durmo, acordo, vivo com esse homem. Ele sabe o que eu gosto. Ele sabe o que eu não gosto. Ele sabe exatamente, assim como eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta. Agora, eu continuo fazendo o que ele não gosta, né? Continuo fazendo o que ele não aprova, é escolha minha. E eu sei que isso vai cada vez mais afastá-lo de perto de mim. E como ele tá comigo só porque ele quer, e eu tô com ele só porque eu quero, se eu fizer coisas que o afaste, ele vai se afastar. E já eu tô dormindo sozinha, tô ficando sozinha, daqui a pouco eu tô num divórcio. Porque
Pra mim, tá? E eu sei que as pessoas têm, né, opiniões diferentes sobre casamento. Pra mim, o casamento precisa ser a união entre duas pessoas que querem estar juntas. Então eu tô com meu marido só porque eu quero. E ele tá comigo só porque ele quer. Nenhum dos dois é obrigado a estar junto. A gente não tem uma lei divina, ou uma lei humana, ou uma lei do nosso... Não. Sabe? É claro que a gente quer estar junto, que a gente quer manter o casamento, a gente não quer passar por um divórcio. Isso é princípio para nós dois também. Mas assim, o motivo que a gente tá junto hoje é porque a gente tem uma parceria. E essa parceria traz benefícios para mim e para ele. E a gente vai ficar junto enquanto houver isso, esses benefícios. E eu não tô falando aqui de benefícios apenas materiais, né? Tô falando de benefícios gerais. Então, há uma coisa que eu tenho num destaque, esqueci qual que é agora, mas especialmente o como a gente faz o outro se sentir, como a gente muda a vida do outro, o dia a dia do outro, o nível de alegria, o nível de satisfação pessoal do outro, né? Eu sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de falar daquela música, eu não sei cantar não, tá, gente? Mas é uma música que diz, I like me better when I'm with you. Sabe aquela música? I like me. Então, essa música diz, eu gosto de mim, eu gosto mais de mim quando eu tô com você. Então, é sobre isso essa parceria, sabe? Não é uma parceria... É uma parceria que faz os dois se sentirem melhor, os dois vivem melhor, têm um dia a dia melhor, têm uma vida melhor, porque tá com o outro. Então, assim, foi disso que veio esse negócio de casamento parceria. É isso que é um casamento parceria, tá? Um casamento em que a gente melhora a vida um do outro, que o outro está com a gente porque quer, né? E em que tanto a minha obrigação com relação a ele, as minhas responsabilidades com relação a ele estão estabelecidas, assim como as dele em relação a mim, e assim como a gente conhece os princípios um do outro. Então a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe onde a gente não pode ir, a gente sabe o que a gente não pode pedir um pro outro, porque aí chega no nosso limite.